Eu quero terminar hoje uma série de mensagens que nós temos ministrado, que Jesus cresça e que eu diminua. E não quero encerrar o assunto, mas sim trazer um fecho, trazer um pensamento final. Em João capítulo 13, versículo de número 30, um texto célebre que João Batista declara: é necessário que ele cresça, que Jesus cresça e que eu diminua. Diga assim: é necessário que ele cresça e que eu diminua. Isso é necessário na minha vida e na sua vida. Diga à pessoa que está do seu lado: é necessário que você diminua e que Jesus cresça na sua vida. É necessário. Mas é preciso, é um alvo, é algo que eu e você precisamos buscar. Porque se quisermos realmente termos uma vida relevante, séria no Evangelho, essa verdade precisa crescer em cada um de nós. Nós muitas vezes conhecemos muito acerca de Jesus, o Jesus Salvador, o Jesus que perdoa os meus pecados, o Jesus que transforma, o Jesus que me traz até Deus, me traz uma nova aliança, mas nós às vezes não entendemos acerca do Cristo, o Cristo vivo, aquele que me ungiu, aquele que é ungido de Deus, que veio para transformar a minha vida por completo, não me trazer apenas salvação, mas para mudar completamente o meu interior. E isso que eu e você precisamos entender, que quando falamos que é necessário que Ele cresça e que eu diminua, estamos falando que nós queremos que a vida de Deus cresça nas nossas vidas, para que cada um de nós venha refletir com exatidão aquilo que Deus é. Você deseja isso? Então, para isso, é necessário eu e você trocarmos de natureza. Quando fomos salvos, a Bíblia diz que eu e você devemos nos despir do velho homem e nos vestir do manto de Cristo, do manto de paz, do manto de justiça. É o que nós devemos fazer. Nós trocamos de Senhor, mas efetivamente andarmos debaixo do senhorio do Senhor Jesus, não apenas como um hábito de falarmos Senhor Jesus, mas vivermos o senhorio efetivo de Jesus sobre as nossas vidas. E também estamos falando acerca da mudança de mentalidade. Eu e você precisamos reprogramar a nossa mente, para que nós venhamos processar os nossos pensamentos, a nossa forma de ver o mundo exterior, ver as nossas próprias vidas, ver as pessoas que estão ao nosso redor, segundo a mente de Deus. É o que está na palavra de Deus. Na primeira mensagem nós pregamos acerca da palavra de Deus, a importância de eu e você voltarmos à palavra. Na mensagem seguinte ministramos acerca da oração, a relevância da oração. E algo marcante foi que, quando nós falamos sobre esse assunto, significa que enquanto eu e você olharmos oração como obrigação, nós ainda não aprendemos a nos relacionar com Jesus. Oração não é obrigação, oração é o meu meio de me relacionar com Ele. Eu preciso encontrar prazer, mas eu tenho que aprender, eu tenho que ir nessa direção. E hoje eu quero falar acerca daquele que permite eu e você andarmos dessa forma. Aquele que permite eu e você alcançarmos isso. Aquele que quer pegar eu e você pelas mãos e nos conduzir à plenitude do querer de Deus nas nossas vidas. Mas quando falamos acerca de crescimento espiritual, nós estamos falando exatamente disso. Nós temos que entender que é uma decisão pessoal. Eu preciso decidir, eu quero crescer. Ninguém pode fazê-lo por mim. Por mais que eu ore pela minha esposa, eu não vou fazer com que ela cresça espiritualmente. A decisão é dela. Ela precisa desejar crescer espiritualmente. A decisão é pessoal. Ela é fruto do meu relacionamento pessoal com Deus. Eu preciso me relacionar com Deus, pessoalmente com Deus. Estar perto dEle, estar junto dEle. Eu e você precisamos disso. Existe, amados, neste mundo, uma mentalidade distorcida acerca de um assunto quando fala de relacionamento com Deus e discipulado. Tem pessoas que estão querendo trocar o relacionamento pessoal com Deus pelo discipulado por um terceiro. E pensando acerca desse assunto, só vou fazer um parênteses.
Eu entendo, se nós entendermos que sempre eu preciso ter alguém que sempre me incentive, faça isso, faça aquilo outro, ora por mim, lê a Bíblia por mim, faça aquilo por mim. Se isso é discipulado, Jesus foi o pior discipulador desse planeta. Pior. Jesus, na matéria discipulada, ele não passou no teste de Deus. Por quê, pastor? Porque ele ficou com seus discípulos 3 anos, 3 anos e meio aproximadamente, treinando os seus discípulos. Treinou eles. No momento mais crucial da vida dele, um traiu, outro negou e os outros 10 fugiram. Não sobrou ninguém para contar a história. E além do mais, ele diz: eu estou indo embora, eu vou mandar para você um consolador. Mas o Senhor vai voltar? Não! Você vai ter esse consolador. Ele vai conduzir você em toda a verdade. Não quer dizer que eu e você não precisamos de pessoas que nos ajudem. Que a Bíblia fala dos fracos, a Bíblia fala que eu e você devemos ser ensinados quanto à verdade. É óbvio, faz parte da vida da igreja. Mas isso não me isenta da minha responsabilidade para com a minha vida espiritual. Eu não posso terceirizar a responsabilidade da minha vida com Deus para um terceiro. Você consegue entender isso? Porque muitas vezes talvez você esteja num momento sozinho, sem ninguém perto de você. E se a pessoa e o seu pastor, o seu discipulador não estiver perto, você não tem como entrar em contato, como você vai resolver? Se você não consegue, não desenvolveu um relacionamento íntimo e direto com Deus. Nós temos que entender isso. Eu e você precisamos crescer espiritualmente. A responsabilidade da oração, a responsabilidade da leitura bíblica, amados, é nossa. É minha, é sua individualmente. E cada um tem o seu jeito, cada um tem a sua forma. Nós falamos bastante algumas quintas-feiras sobre esse assunto. Tem o seu jeitão, ok, mas faça isso. Conheça Jesus. Você precisa conhecer. Quando falarem para você, quem é Deus para você? Quem é Deus? Você consegue escrever quantas páginas acerca de Deus na sua vida? Quem é Deus para você? Não de ouvir falar, mas a sua experiência pessoal com Deus. A sua experiência. Quem é Deus para você? Quem é Deus? E eu e você precisamos disso. Por isso, quando o texto diz é necessário que ele cresça e que eu diminua, significa que eu quero cada dia mais conhecer mais a Deus e me tornar mais parecido com Ele. Menos da minha natureza egoísta, menos da minha natureza mal-humorada, menos da minha natureza, menos da minha natureza que tende ao pecado, menos da minha natureza que tende para a mentira, menos da minha natureza que tende para a autossuficiência, para a independência, e mais da natureza de Deus da minha vida. Uma natureza altruísta, uma natureza amorosa, uma natureza fiel, uma natureza de Deus. Você deseja isso na sua vida? Então, quando falamos é necessário que ele cresça e que eu diminua, nós estamos falando disso. Eu quero que o caráter de Deus cresça na minha vida, que a vida dele cresça na minha vida, que o querer dele se faça vivo, se torne realidade na minha vida. É isso que Deus deseja. É isso que o Senhor quer. E tem um texto que eu quero trazer para você hoje, uma base apostólica, um fundamento apostólico, um fundamento aonde que eu e você possamos, ao viver esse fundamento, produzir plenamente o querer de Deus nas nossas vidas. Você deseja isso? Pergunta a pessoa que está do seu lado: você quer o pleno querer de Deus na sua vida? Você quer o pleno querer de Deus na sua família? Você quer que a vontade de Deus se estabeleça plenamente na sua família? E eu vou dizer algo para você que eu tenho repetido constantemente, mas hoje eu vou pregar essa mesma matéria de um outro ângulo. Você tem que dizer o seguinte: Espírito Santo, toma o controle. Diga a pessoa que está do seu lado: Espírito Santo, precisa tomar o controle. Eu quero fazer uma abordagem diferente desse assunto, de um outro ângulo, de um outro aspecto, mostrando na vida de Jesus, na vida do Mestre, como isso se tornou realidade. E eu quero mostrar para você em Marcos capítulo 1, Marcos capítulo 1, versículo de número 9.
Marcos, capítulo 1, versículo de número 9. Naquela ocasião, Jesus veio de Nazaré da Galileia e foi batizado por João no Jordão. Assim que saiu da água, Jesus viu o céu se abrindo e o Espírito descendo como pomba sobre ele. Então veio dos céus uma voz: Tu és o meu filho amado, em ti me agrado. Logo após, o Espírito o impeliu para o deserto. Ali esteve 40 dias sendo tentado por Satanás. Estava com os animais selvagens e os anjos o serviam. Esse texto nos dá 3 princípios. E é interessante que nós vemos a história de Jesus, olhando para a história dele. Nós vemos Jesus ele nascendo, vendo Jesus sendo perseguido por Herodes, e ele vai para o Egito, com José e Maria, nenê. Vemos rapidamente ele, um fato da vida dele com 8 anos, outro com 12. E depois nós vemos aqui novamente Jesus. E é interessante que nesse tempo, Jesus aqui aproximadamente com 30 anos, Jesus inicia o seu ministério público. Neste momento, o querer de Deus começa a frutificar, começa a fluir de uma forma nova, de uma forma extraordinária, por o querer de Deus, o propósito de Deus se estabelecer através da vida de Jesus. E aqui nesse aspecto, nesse texto, nós vemos Jesus sendo batizado por João Batista, nós vemos o Espírito Santo vindo sobre ele como pomba, o Espírito Santo encaminhando ele para o deserto, onde ele é tentado por 40 dias, e tem lá o fato da tentação, e logo depois o texto diz, em Lucas capítulo 4, versículo 14, e Jesus voltando para a Galileia, cheio do poder do Espírito Santo, começou a pregar. Ou seja, aqui nesse contexto existe um mistério, existe algumas chaves para mim e para você vivermos a nossa vida, que vai liberar o querer de Deus, o propósito de Deus nas nossas vidas de uma forma extraordinária. Você deseja isso? Então o primeiro deles, o primeiro ponto, a primeira chave, chama-se arrependimento. É importante nós notarmos que o Evangelho de João é o Evangelho chamado de batismo de arrependimento. Mas Jesus, ele teria alguma coisa para se arrepender? Não. Mas por que ele foi batizado por João Batista? Quando Jesus chega a João Batista para ser batizado, João Batista diz: você que tem que me batizar e você vem a mim? E o Senhor responde: é necessário que se cumpra todas as Escrituras. O que isso nos mostra? Nos mostra que sem arrependimento, sem a passagem pelo arrependimento, eu e você não conseguimos fluir no querer de Deus para as nossas vidas. Você entende isso? Mas hoje eu tenho ouvido algumas coisas e tenho me apavorado. O Evangelho ele tem produzido muitos convencidos e poucos convertidos. Porque prega-se o Evangelho para convencer a pessoa que esse é o melhor caminho. Mas nós temos que pregar o Evangelho para produzir arrependimento. Porque só através do arrependimento vem conversão. É possível ter conversões. Amém? Porque a conversão significa mudança de direção. Eu estava indo para o inferno, com as minhas obras, com os meus hábitos, e agora eu me arrependo desse meu caminho, e eu me volto para Deus. Eu escolho um novo caminho. Mas para essa mudança, haver essa mudança de direção, é preciso arrependimento. Amém? Porque quando fala acerca do ministério de João Batista, ele fala aquele que aplana o caminho para a manifestação do Senhor Jesus. Eu e você precisamos entender acerca de arrependimento. Amados, e muitos cristãos, eles guardaram o arrependimento para a sua conversão, seu dia da sua conversão, ou então para o dia de uma grande pisada de bola. Eu não me arrependi, sabe, de uma pisada de bola meio feia. Daí, não. O arrependimento, ele precisa ser algo que precisa ter dentro de nós em todo o tempo. Por quê, pastor? Muito simples. À medida que eu vou me relacionando com Deus, conhecendo Ele,
olhando para Ele e percebendo quem Ele é, não aquilo que Ele faz, mas aquilo que Ele é, não buscando as bênçãos, mas buscando o caráter de Deus. Essa é a grande diferença. E quando eu percebo quem Ele é, e eu vejo quem eu sou, eu preciso ter apenas uma reação: Senhor, me arrependo, e eu preciso mudar de vida. Quando nós olhamos para nós mesmos, e olhamos o coração de Jesus tão amoroso, e eu tão egoísta, eu digo: Senhor, me perdoa, eu me arrependo de ser desse jeito. Quando eu começo a encontrar isso, fazer disso um hábito na minha vida, eu começo a ser transformado. Mas não existe transformação sem arrependimento. Vamos dizer isso comigo? Não existe conversão, transformação sem arrependimento. Não existe. Por quê? Nós não gostamos, somente quem é crente há mais tempo, você não gosta de chamar algumas áreas da sua vida de pecado. Sabe, parece que tem uma certa resistência de você reconhecer que é pecador. Porque geralmente temos o hábito de colocar pecados nós dominamos. Mentira, adultério, prostituição, fumar, roubar, beber, sabe? E você coloca: eu não faço nada disso, então eu sou bonzinho. Não. A palavra pecado significa errar o alvo. Ou seja, cada vez que o meu coração não é segundo o coração de Deus, eu estou fora de propósito. Sendo assim, eu estou em pecado. Mas é importante nós entendermos isso, porque quando a Bíblia diz que aqueles que confessam os seus pecados são perdoados. Aquele que confessa e deixa alcançará misericórdia. Mas para eu confessar e deixar, eu tenho que primeiro reconhecer arrependimento. Quer ver uma coisa? Quando você, casal, está lá o casal no seu dia a dia, geralmente fecha o tempo. Não na sua casa, mas para os irmãos que estão ouvindo via internet. Fechou o tempo na sua casa. Relâmpagos, trovões, tufões, ciclones. Tem coisa até voando dentro de casa às vezes. Amados, ali, com certeza, tem pecado. Há pecado. Com certeza, alguma área da sua vida ali veio à tona, que não é a natureza de Deus na sua vida. Você consegue compreender isso? Deus não estava aí. Deus não estava naquele momento ali. Então, nesse momento, não basta apenas você ir lá, sabe, às vezes alguns demoram muito para isso, mas, quer dizer, é outro problema ainda. Que tem muito tempo, dificuldade para pedir perdão, significa que o coração ainda é duro demais, significa que tem que se arrepender disso também. Mas aquele que tem dificuldade para perdoar, amados, Jesus diz assim: Senhor, tem misericórdia da minha vida. Tem que ter misericórdia. Porque a sua oração sempre é: Senhor, trate comigo assim como eu trato com o meu semelhante. Tem um texto que nós lemos na quinta-feira, você deve dizer assim: Senhor, eu quero ser tratado por Ti como eu trato aqueles que estão ao meu redor. Uau! Deus tem dificuldade de perdoar você? Ou você quer que Ele comece a ter dificuldade de perdoar você? Mas e voltando ali para o casal, eu estou me alongando demais nesse ponto. Voltando ali para o casal, às vezes o casal se resolve. Ele pede perdão um para o outro, ok, está tudo love de novo. E para Deus? Alguém confessou o pecado para Deus? O casal se ajoelhou e disse: Senhor, nos arrependemos de ter dado lugar para o diabo na nossa vida. Eu continuo sendo egoísta e mau caráter. Por isso eu tive essa briga com meu esposo ou com a minha esposa. Estou vendo como tem áreas para nós nos arrependermos? E quando vai mudar isso na minha casa? Quando você reconhecer os seus pecados. Deus, vem com a tua glória na minha casa. Deus diz: eu estou aí, mas você precisa mudar o seu coração, que o pecado está aí. Vocês estão entendendo isso?
Mas comece a dar nome feio para o pecado. Esse aqui é pecado, eu sou mau caráter, eu sou egoísta, eu só quero que a minha vontade prevaleça, eu não controlo a minha língua, ô língua comprida, abençoada. Por que eu dei aquele, sabe, eu dei aquele chute no calcanhar de Aquiles à minha esposa? Senhor, me perdoa. Aqui aparece a minha natureza má. E da minha natureza má eu preciso me arrepender. Já aumentou em 5 minutos a sua oração diária já depois dessa, né? Mas, existem coisas aqui dentro de nós. E nós precisamos nos arrepender. Amados, o arrependimento, o alinhamento do coração aos céus. Você se alinha aos céus. Não há como assumir um novo padrão de vida se eu não abandonar o padrão anterior. Não há como. É impossível. A falta de arrependimento, amados, impede uma pessoa de viver as promessas de Deus na sua vida. A falta de arrependimento impede uma pessoa de viver as promessas de Deus para a sua vida. E daí sabe o que a pessoa faz? Ela culpa terceiros. Isso é culpa do meu marido, isso é culpa do pastor, isso é culpa do meu apacentador, isso é culpa das circunstâncias, é culpa daquilo outro. Terceiriza a responsabilidade para todo mundo. Só não assume a sua responsabilidade pelo seu pecado. Por quê? Não se arrepende. Amados, o arrependimento abre as portas para o ministério de Cristo em uma vida. Sem a prática do arrependimento, não há aperfeiçoamento. E assim, não há mais espaço para a ação da pessoa do Espírito Santo. Como eu posso dizer Espírito Santo toma o controle, se você não dá o controle na mão dele? E a primeira coisa que ele quer levar você é para o arrependimento. Porque a Bíblia diz que o Espírito Santo virá nos convencer do quê? Pecado. A primeira coisa que ele vem é nos convencer do pecado. Se eu não me convenço do pecado, ele não trabalha na minha vida. Espírito Santo, enche-me, Espírito Santo. Daí está lá mostrando para você uma série de pecados. Não, isso é culpa dos outros, Senhor. Não é comigo. Mais de ti e menos de mim. Você pode dizer assim, mais de Jesus, menos da minha natureza caída. Segundo, Jesus ele foi batizado por João Batista. De repente veio o Espírito Santo, e é interessante essa figura. O Espírito Santo veio sobre ele como uma pomba. Veio como voz de leão, veio como um grande vento, veio como fogo, veio como uma pomba. Interessante. Veio a voz do céu, está aí o meu filho amado, em quem eu tenho me alegrado, em quem eu te dando de prazer. Uau! Tremendo. E a primeira coisa que o Espírito Santo pede para Jesus, ele conduz ele para uma churrascaria. Conduz ele para uma conferência de avivamento em Jerusalém. Conduz ele para onde? Para o deserto. Mas eu não quero falar do deserto hoje, vou falar outro dia sobre isso. Eu quero falar sobre a atitude de Jesus, chamada submissão. O segundo aspecto da mensagem, primeiro arrependimento, a primeira chave do querer de Deus, arrependimento. A segunda chave, submissão. E quando falamos de submissão, eu e você precisamos entender o que significa essa palavra. Nós não entendemos o que significa submissão. Nós não entendemos o que significa submissão. Submissão é fazer o que precisa ser feito porque eu quero fazer. É ir além da obediência. É ser um. Diga assim, ser um. Mas vamos ver como Deus age. A Bíblia diz, submetei-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós.
Você consegue ver o diabo, aliás, consegue ver Deus obrigando alguém, oprimindo alguém para fazer a vontade dele? Deus faz assim? Não. Deus não faz desse jeito. E aí vem algo extraordinário para mim e para você entendermos. Submissão não é dominação. Submissão é relacionamento, é intimidade. Deus hoje está falando, isso é novo, né? Amados, o Senhor, Ele não domina ninguém. O diabo e os seus demônios, quando pega alguém, vem alguém, ele domina, ele escraviza. O Espírito Santo não. O Senhor, Ele é um cavalheiro, Ele sugere, Ele fala. Mas quem decide que fazer as coisas? Quem é? Eu e você. E aí, amados, vem algo muito importante para mim, para você entendermos, submissão. E eu vou falar rapidinho depois sobre casamento com relação a isso. Quando eu me submeto a Deus, quando eu me torno um com Ele. Mas o Senhor não quer a sua obediência pela obediência, Ele quer a sua submissão. Mas por quê? Quem obedece é servo, escravo. Jesus não morreu na cruz por escravos. Jesus morreu na cruz por filhos. Filhos se submetem aos seus pais por amor. Porque aquilo que o pai quer, eu quero. O propósito do pai é o meu propósito. O querer do pai é o meu querer. O pensamento do pai é o meu querer. Aquilo que é dele é meu. Então, quando o Senhor me mostra algo que eu devo fazer, significa que a partir daquele momento, aquilo que Ele quer, eu quero, é pela minha vontade. Eu assumo isso como sendo minha vontade. Eu não faço por obrigação. Por quê? Porque eu sou um com Ele. Eu tenho uma aliança com Ele. Submissão. E aí, amados, quando falamos de marido e mulher, é a mesma coisa. Submissão não significa exercer domínio. Submissão significa ser um com o seu marido. As áreas que as mulheres têm dificuldade de se submeter, significa que naquelas áreas ela não tem unidade de propósito com seu esposo. Vou dizer de novo. As áreas que existe intriga, que existe discórdia, que existe confusão, existe insubmissão, existe, sabe, a mulher até obedece, entre aspas, mas não se submete aqui a fazer outra coisa. Significa que naquela área não existe unidade. Falta intimidade. Aleluia. Então o que eu e você temos que fazer? Maridos, esposas, se relacionar e ter unidade de propósito. Quando existe unidade de propósito, ali existe submissão. Amém, irmãs? Mas para isso requer investimento de todas as partes. Muitas vezes a mulher não se submete ao seu marido, que o marido é cabeção, não conversa com a sua mulher. É uma ostra, boca fechada, para tirar meia dúzia de palavras num dia, mas é um parto. Depois ele exige que a mulher se submeta. Tu tem que se submeter a mim, que a Bíblia diz. Ô cabeção. Mas grande parte da responsabilidade pela submissão da esposa é do marido que é cabeção. Porque ele não investe em abrir o seu coração, em abrir o propósito da vida dele e também em ouvir o coração da sua esposa para saber o que ela quer. E pela falta de relacionamento, de intimidade e de comunicação, não existe unidade. Capite? Meu Deus. E por que então eu tenho dificuldade com Deus? Porque eu não conheço a Deus, não sei quais são os propósitos dele, não sei o que ele quer da minha vida. Daí você simplesmente se coloca numa posição de escravo, eu vou obedecer mesmo. Eu não concordo, mas eu obedeço. Você é filho.
O filho conhece o coração do pai. O filho não tem segredo com o pai. Mas quando isso acontece? Quando eu me relaciono com o pai. Quando eu me relaciono com o Espírito. Por isso eu preciso ser um. Então, quando o Espírito veio sobre Jesus, e o Espírito disse, a Bíblia diz, e ele o conduziu para o deserto. Sabe o que conduziu? Olha só. Esse é o que acontece em João capítulo 3, versículo 5. Respondeu Jesus. João 3,5 aí, Everton. João 3,5. Digo-lhes a verdade. Ninguém pode entrar no reino de Deus, se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não me se surpreenda pelo fato de eu ter dito, é necessário que vocês nasçam de novo. O vento sopra onde ele quer? Próximo. Mais um. O vento sopra onde quer. Ouves? O que eu preciso fazer com a voz? Mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do... Como o Espírito me conduz? Pelos trancos? Com rédea? Com chibatada? Pela voz. Mas o Senhor quer conduzir a mim e a você pela voz. Assim que o Espírito Santo nos conduz. Mas para você descobrir a voz dele, você precisa passar tempo com ele. Deixa eu dar um exemplo para você muito simples, muito corriqueiro. Digamos que as mães, principalmente as mães, os pais não têm um ouvido tão apurado. Mas as mães, estão lá, 50 crianças. E a mãe está lá conversando, aquelas conversas de mulher, né? É 10 mulheres, as 10 conversando ao mesmo tempo e elas se entendendo, né? São todas conversas paralelas, elas vão se entendendo. Mas de repente, o filho, no meio dessas 50 crianças, começa a chorar. Meu filho. O que ela faz? Ela conhece a voz do seu filho. Por que ela conhece a voz do filho? Porque ela passa tempo com ele. A convivência faz com que ela reconheça a voz do filho em qualquer lugar. No meio da maior algazarra, do maior barulho, ela conhece a voz do filho. Assim, quando eu e você conhecemos a voz do Espírito Santo, por passar tempo com ele, você pode estar no lugar mais barulhento, no meio da maior torcida do Brasil, lá no Maraca. Está lá no meio da torcida do Flamengo. De repente o Espírito Santo diz algo, você escuta. Porque você conhece a voz dele. Uau! Você deseja isso? Dele, você escuta a voz dele, ele fala com você. E você sabe exatamente o que precisa fazer. Nem que ele diga para você sair do estádio. Você escuta a voz dele. Você deseja isso? Submissão. Mas quando eu me submeto ao Espírito, eu aprendo isso. Eu me torno um com ele. Os propósitos de Deus começam a florescer na minha vida. E o que é interessante é que o Espírito leva Jesus para o deserto. E a Bíblia nos diz que ele ficou 40 dias no deserto. 40 dias. Não comeu nem bebeu e ao fim deles ele teve fome. Eu quero que você abra comigo em Lucas capítulo 4. Evangelho de Lucas, capítulo 4. Vamos ler a partir do versículo 1. Você conhece esse texto, mas é importante nós entendermos que eu quero colocar um princípio aqui muito importante. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. Quem levou Jesus para o deserto? O Espírito. Onde durante 40 dias foi tentado pelo diabo.
não comeu nada durante esses dias e só no fim deles teve fome. O diabo lhe disse: se és o filho de Deus, manda essa pedra transformar-se em pão. Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem. O diabo levou a um lugar alto e mostrou-lhe num relance todos os reinos do mundo. E ele disse: eu te darei toda a autoridade sobre eles e todo o seu esplendor, porque me foram dados e posso dá-los a quem eu quiser. Então, se me adorares, tudo será teu. Ele deu um belo atalho para Jesus. Jesus respondeu: está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto. O diabo levou a Jerusalém, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse: se és o Filho de Deus, joga-te daqui para baixo. Agora o diabo usa a escritura. Pois está escrito, ele dará ordens a seus anjos a seu respeito, para o guardarem. Com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus respondeu: dito está, não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Tendo terminadas todas essas tentações, o diabo deixou até a ocasião oportuna. Jesus voltou para a Galileia e no poder do Espírito. E por toda aquela região se espalhou a sua fama. Aqui existe algo tremendo que você temos que prestar muita atenção. Quando fala de tentação, quando fala das nossas ações, quando fala aquilo que eu e você fazemos no dia a dia, tudo é uma questão de a quem eu quero honrar. Há um princípio de honra aqui estabelecido. Diga assim: princípio de honra. Princípio de honra. Por que isso? Porque tudo aquilo que eu faço, eu quero atender o desejo de alguém e eu quero honrar alguém, ou a mim mesmo, ou algum parente, um familiar, ou eu quero honrar o diabo, eu quero honrar a Deus, eu vou honrar alguém com aquilo que eu estou fazendo. E a quem eu e você devemos honrar acima de todas as coisas? A Deus. A Deus eu e você devemos honrar sobre todas as coisas. E nessa tentação, é interessante que o diabo tenta Jesus em 3 áreas. E é aquilo que geralmente eu e você somos tentados diariamente. E nessas 3 áreas o diabo tentou Jesus. A primeira delas, e fala exatamente das áreas fundamentais do ser humano. Certo? Ele foi tentado, amados. Jesus foi tentado como um homem. Diga: Jesus foi tentado como um homem. Porque a primeira tentação do diabo, ele diz: se és o Filho de Deus, transforme essas pedras em pães. Jesus estava com fome, estava com fome? Havia algum pecado em fazer um lanchinho naquele momento? Não. Claro que não. Ele estava com fome, era lícito ele comer. Mas o diabo, ele disse: se és o Filho de Deus, transforme essas pedras em pães. Quem sugeriu a Jesus fazer o que ele deveria fazer? O diabo. E se ele quisesse mostrar para o diabo que eu tenho a força, eu sou o cara, diabo, eu consigo, esse negócio aí eu faço. Jesus, ele teria transformado pedra em pão? Ele conseguiria fazê-lo? Sim. Mas se ele transformasse pedra em pão, ele estaria honrando quem? O diabo. Porque de onde veio a sugestão? Do diabo. E numa outra situação, poderia transformar a pedra em pão? Poderia. Ele estava com fome, era lícito. Mas eu não vou honrar o diabo para satisfazer a minha necessidade pessoal. Mas o diabo no dia a dia, para satisfazer as necessidades pessoais, é das mais diversas. Tanto necessidades fisiológicas, como necessidades emocionais, econômicas. O diabo, ele sempre vai tentar impor a você a vontade dele. Ele disse: não, eu quero honrar a Deus. Eu não quero honrar acima a mim mesmo, acima do meu Deus. Não importa se eu estou com uma necessidade, mas sobre o querer de Deus eu não passo por cima. Porque eu quero honrar a Ele, acima de todas as coisas. A segunda tentação, o diabo chega para Jesus e diz: olha, eu te dou todos esses reinos, todo esplendor, toda majestade,
porque a mim foi dado. Simplesmente, Jesus, se prostres e me adores. Jesus não veio exatamente para conquistar todas as coisas de volta para o Pai? Ele não estaria, entre aspas, alcançando o propósito? Mas por qual caminho? Amados, nem todos os meios para alcançar o propósito agradam a Deus. No reino de Deus, os fins não justificam os meios. Vou repetir essa frase para você. No reino de Deus, os fins não justificam os meios. Porque nada adianta, no fim, você quer agradar a Deus, se no meio você vai se prostrar para o diabo. Sabe o que Deus faz com isso? Joga tudo fora. A Bíblia diz que um pouco de fermento leveda a toda a massa, nada mais presta. No seu dia a dia, quem eu quero honrar? Às vezes você tem o seu propósito, você tem os seus planos, os seus projetos, amado, é tudo lícito. Não existe licitude em você ter planos, projetos. Mas como você vai alcançá-los? Precisa ter um único propósito: honrar a Ele. Jesus, porque Ele queria honrar ao Pai acima de todas as coisas, Ele não caiu na conversa mole do diabo. Porque Ele sempre foi com o quê? Na palavra de Deus, está escrito. E depois, o diabo chega, o chifrudo, o capiroto, diz assim: olha, já que tu se acha o filho de Deus, se joga daqui para baixo. Porque a Bíblia diz que está escrito que Ele dará ordem aos anjos ao seu respeito. Em que o diabo estava tentando Jesus? Na sua identidade. Talvez uma das coisas que que o ser humano mais ele padece, é a sua identidade. Ele busca muitas vezes, ele faz algo por causa da sua autoafirmação, para a sua autoestima, ou por função da sua baixa autoestima. Porque as pessoas me valorizaram um pouco mais, eu vou fazer isso e eu vou provar quem eu sou. Saiba de uma coisa: você não precisa provar para ninguém quem você é. Amém? Porque você é filho de Deus e pronto. Você é crente? E aí? Eu sou filho de Deus. Então faz isso, aquilo. Não. Eu não preciso provar nada para ti, diabo. Eu não preciso provar nada para ninguém. Eu presto conta somente ao meu Deus. A sua identidade. Mas Jesus sabia quem ele era, não precisa provar para o diabo que ele tinha força. Não precisava. Honra. A quem você tem honrado mais? E sabe o que é interessante na honra, amados? Aquele a quem eu honro tem governo sobre a minha vida. Honra estabelece governo. Por isso, a Bíblia diz: os filhos devem honrar aos seus pais. Porque honra estabelece governo. A esposa deve fazer o que com o marido? Honrá-lo. É interessante porque a Bíblia diz que o marido deve amar a esposa e a esposa deve honrar o marido. Fala de governo, de cabeça. Quando você prefere honrar a si mesmo e não a Deus, você está dizendo que o meu Senhor sou eu mesmo. Eu sou o Senhor da minha vida. Mas quando nós abrimos mão da nossa vontade, do nosso querer, porque eu quero honrar a Deus, eu digo: o Senhor é o meu Senhor. Pela honra. 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 Você deseja honrar a Deus? Se você percebe que Jesus, em todo momento da tentação, ele honrou a Deus acima de todas as coisas. E aqui se estabelece a terceira chave: honra. Honra, diga-se comigo: honra. Amados, e o papel do Espírito Santo
é me capacitar a em todo tempo eu honrar a Deus. Olha só o que diz a palavra de Deus em João capítulo 16, versículo de número 13. Mas quando vier o Espírito da verdade, Ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir e lhe anunciará o que está por vir. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e tornará conhecido a vocês. Tudo que pertence ao Pai é meu. Por isso eu disse que o Espírito receberá do que é meu e o tornará conhecido a vocês. Você deseja em todas as coisas honrar a Deus? Quantos desejam isso? Você precisa do Espírito Santo. Porque é na capacitação dele, no mover dele, que eu e você vamos alcançar esse propósito. 3 aspectos, 3 chaves, que liberou o mover de Deus, que liberou o ministério de Jesus, simplesmente liberou, abriu os céus, para que Jesus cumprisse o seu propósito. Arrependimento, submissão e honra. Arrependimento, eu preciso ter que o meu coração seja transformado segundo o coração de Deus. Submissão, eu preciso ser um com Ele. Eu faço as coisas não porque Deus me manda, mas porque eu sou um com Ele. Em terceiro lugar, porque eu em tudo quero honrar ao meu Mestre. Que Ele cresça e que eu diminua. Que Jesus cresça e que eu diminua. O Espírito Santo, Ele quer revelar na minha vida e na sua vida o caráter de Deus. Essa é a função dele. Porque a Bíblia diz que o Espírito Santo nos mostrará, nos revelará quem é Deus. Ele nos conduzirá em toda a verdade. A verdade é Jesus. E eu e você precisamos dar liberdade para o Espírito Santo transformar as nossas vidas. Você quer que Jesus cresça na sua vida? É necessário que você seja cheio do Espírito Santo. Cheio do Espírito Santo. Quando eu digo Espírito Santo toma o controle, eu estou dizendo, Senhor, Espírito Santo, forme mais a pessoa de Jesus na minha vida. É mais dele e menos de mim. E tire isso, o pensamento que veio aí na sua mente, somente com igreja. Você é igreja em todo o tempo. Se você viver mais de Jesus na sua vida e menos de você mesmo, você vai viver uma vida extraordinária. Se você viver mais de Jesus e menos de você mesmo, o seu casamento será mais feliz. Se você viver mais de Jesus e menos de você mesmo, os seus relacionamentos serão relacionamentos mais frutíferos. Se você quer mais de Jesus e menos de você mesmo, a sua vida vai produzir resultados extraordinários. E eu quero terminar com uma ilustração. E a equipe da música pode ir subindo. A seguinte ilustração eu quero dizer para você. Havia um homem, com toda tranquilidade, bem devagarinho, havia um homem chamado Jacó. Preste atenção nisso. Jacó. E Jacó, ele era neto de Abraão. E ele vivia na região de Israel. E ele tinha campos. E para o gado e para a família dele, ele precisava cavar poços. Mas de cavar poços naquela época, não tinha perfuratriz. As ferramentas eram rudimentares. E era difícil cavar poços. Geralmente se cavava-se poços na terra. Pegava um lugar que achava-se que tinha água, cavava-se até encontrar água. E ele se cavava água. Mas Jacó era um camarada que resolveu não seguir pelo caminho que todo mundo fazia. Eu quero glorificar a Deus com a minha vida.
E a Bíblia diz que ele cavou um poço na rocha. Agora imagine um homem, aproximadamente 2000 anos antes de Cristo, cavando na rocha. Na rocha, cavando. Quanto empenho, quanto esforço ele empreendeu para isso. Mas ele cavou, a Bíblia diz que ele cavou. E ele cavou profundamente, muito profundo. Foi necessário cordas para encontrar água, mas ele encontrou água. E a Bíblia diz que ele deu de beber para si, sua família e o seu gado. Mas foi algo com tanto esforço que ele empreendeu, que aconteceu algo muito interessante. A Bíblia diz, em João capítulo número 4, que Jesus, 2000 anos depois, diga 2000 anos depois, Jesus, ele está passando por Samaria, e ele está com sede, no calor do meio-dia. Seus discípulos vão comprar pão, e Jesus para no poço de Jacó. Jesus parou no poço de Jacó. E aquele poço que foi tão difícil de ser cavado. Muitas vezes, com certeza, Jacó estava cansado, ele estava desmotivado, ele disse, eu vou continuar cavando. Foi tão tremendo o poço que Jacó fez, que 2000 anos depois, que ele cavou o poço, o Mestre, o Messias, o Filho de Deus, bebe das águas do poço de Jacó. Alguém que empreendeu a sua vida e cavou um poço, e por 2000 anos, amados, gerações, puderam beber daquela água. E o próprio Senhor bebeu daquela água. Mas quando eu estou falando que Jesus cresce, que eu diminua, não é uma tarefa das mais simples, não é uma tarefa das mais fáceis. Mas quando eu e você aplicarmos essa tarefa, você sempre terá na sua vida água fresca para aqueles que estão ao seu redor. Você vai ter dentro de você uma fonte fluindo, a vida de Deus fluindo através da sua vida. Você vai poder beber, sua família vai poder beber, aquilo que você faz vai poder beber, e o que é extraordinário, o próprio Mestre poderá beber das suas águas. Você deseja isso na sua vida? E além do mais, esta geração será abençoada através da sua vida. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16. Esta mensagem fala do amor de Deus. A Bíblia fala do amor de Deus. Esse texto que lemos fala do amor do Deus Criador pelo ser humano. Esse texto fala da dádiva de Deus a todo ser humano, que é Jesus Cristo. Esse texto fala sobre a vida eterna, fala sobre a necessidade de nos aliançarmos com Jesus, o Filho de Deus. E eu quero convidar você a fazer uma oração comigo, uma oração de entrega da sua vida a Jesus. Senhor Jesus, eu creio que Tu és o Filho de Deus e que vieste em carne para me salvar e que estás vivo à direita do Pai. Eu Te recebo como o meu Salvador e o meu Senhor. Eu renuncio a Satanás e seus demônios, em nome de Jesus. Pai Celestial, muito obrigado pela salvação da minha alma.